Bom, boa noite aos irmãos. Para mim é uma grande alegria estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, da nossa perspectiva, dos avanços que nós temos tido no contexto europeu. E nós queremos trazer um pouco para os irmãos essa realidade. A gente trouxe um pouco já para o reverendo Luiz, para outros pastores aqui da região de Nova Friburgo, que eu pude ter contato, conversar. E foi muito agradável encontrar aqui a Igreja de Cristo no Rio de Janeiro. Isso me alegrou bastante conhecer e sentir um pouco mais desse calor do carioca. Eu fiquei sabendo que o carioca ele é muito hospitaleiro, e é o que a gente tem provado aqui. Realmente, essa é uma fama verídica que a gente tem sentido. Bom, depois de toda dessa promessa que o reverendo fez, então eu sinto que eu estou com uma obrigação grande de satisfazer todas essas promessas, cumpri-las. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 15, de número 15. Show. Abra comigo, apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 22 e 23, esses dois versículos nós vamos ler rapidamente. Poderíamos ter lido outros, mas esses dois versículos eu acho que já nos ajuda a nortear o nosso pensamento. Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 22 e 23, diz assim, irmãos, acompanhem comigo a leitura. Essa foi a razão por que também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito servir-vos, versículo 24, penso em fazê-los quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Irmãos, esse é um versículo bem interessante, é um dos poucos versículos, esse e no capítulo 1 de Romanos, que vai fazer essa menção clara à Espanha. Mas não é tanto o meu interesse esses versículos porque falam da Espanha, da vontade de Paulo visitar a Espanha. A Espanha já é um lugar já muito conhecido desde os tempos imemoriais. Jonas queria ir para Tarsis. Tarsis é um porto na Espanha, por exemplo. Então, desde essa época já do profeta Jonas, a Espanha já é conhecida. Mas a questão é que Paulo, para ele sair, ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta, em Corinto, aos romanos. Ele escreveu essa carta, enviou para os romanos e ele estava indo em direção a Jerusalém, o sentido contrário. Ele iria para Jerusalém abastecer, ele tinha já terminado sua terceira viagem missionária e agora ele estava voltando porque ele queria ir mais longe. Se você acompanhar, se olhar no final da sua Bíblia, os mapas que existem lá, que normalmente a gente deixa de lado, isso daí, essas bobagens, você vai ver que as viagens missionárias de Paulo, elas vão se ampliando. Ela começa pertinho, depois um pouco mais longe, e a terceira viagem missionária que ele faz é bem longa já. Ele passa por diversas cidades. Paulo viu que ele já tinha evangelizado tudo. Chegou à conclusão, não, já evangelizei tudo. Na mente dos apóstolos, irmãos, é claramente que o mundo que eles conheciam, porque o mundo para eles era aquilo ali, aquele Oriente Médio, Oriente Próximo, aquela parte da Europa, mais leste europeu, até a Espanha. Acabou, aquilo lá é um mundo. Na mente dos apóstolos, eles já tinham evangelizado o mundo todo, na cabeça deles. Então, Paulo chegou na conclusão, puxa, não tem mais onde ir, qual que é o lugar mais longe? A gente conhece a tal da Espanha, vamos para lá? Vamos. Então, Paulo vai pegar um navio em Jerusalém e vai seguir até a Espanha. Só que cruzar o Mediterrâneo é uma viagem muito longa, sobretudo para a época. E ele vai então passar por Roma. Roma é um lugar onde é uma cidade de porto, como qualquer cidade de porto, igual o Rio de Janeiro aqui, e é onde ele vai se recuperar, vai pegar o navio vai se reabastecer e depois vai prosseguir viagem para chegar à Espanha.
Paulo envia, então, essa carta aos romanos já para se identificar, para dizer para os romanos, quem eu sou, o que eu faço, porque os romanos nunca viram Paulo na vida. Naquela época não tinha Facebook, então a comunicação não é muito ligeira. Então, Paulo faz essa carta para explanar o evangelho que ele estava pregando e mostrar que ele realmente é um apóstolo e que o que ele estava fazendo era pregar o evangelho em todos os lugares, até os confins da terra, como diz em Atos. E Paulo, ele então, escreve essa carta e tem essa intenção. O peculiar é que Paulo estava indo para uma região onde não havia chegado o evangelho ainda. E a nossa proposta de ir para a Espanha é ir para um lugar onde o evangelho já foi pregado. O evangelho já frutificou. E agora o evangelho já morreu. Acabou. A nossa diferença com Paulo, entre nós, o que nós fazemos hoje, evangelizando a Europa, é a mesma, não tem diferença. O lugar, a Europa, ele é um lugar onde o evangelho proliferou-se. Nós conhecemos nós conhecemos na história que os grandes movimentos religiosos do cristianismo começou lá, mas só que hoje o cristianismo é completamente esvaziado do seu sentido. A Europa parece ser um lugar já conquistado, digamos assim, já evangelizado, mas o evangelho lá acabou. O evangelho lá, ele se esvaziou. E por isso eu digo, nós não temos diferença mais hoje com Paulo. Não há mais. O que nós temos que fazer é reconstruir todo um contexto que foi perdido. E esse é o nosso trabalho hoje em voltar para a Europa. Em voltar a evangelizar aquele lugar. Por isso que eu costumo dizer que nós não estamos evangelizando a Europa, nós estamos retribuindo algo que eles já fizeram por nós. Porque os primeiros missionários que aportaram na Baía de Guanabara, eles eram franceses, enviados por Calvino da Suíça. Um dos grandes movimentos cristãos que houve no Brasil, quando, por exemplo, a colonização dos holandeses na região de Pernambuco, foram cristãos reformados que vieram juntamente com a coroa holandesa e se estabeleceram ali. Nós tivemos grandes desenvolvimentos no nosso país, em termos de Brasil, que nos caracterizam como uma identidade cultural, graças às várias vezes que missionários europeus vieram para cá, que trouxeram consigo não somente o Evangelho, mas todo o desenvolvimento cultural fruto desse Evangelho. Vocês sabem muito bem, vocês estão em uma igreja de 117 anos, em uma cidade que tem uma forte colonização europeia. Vocês sabem mais do que ninguém o impacto que essa colonização trouxe para essa cidade, Nova Friburgo. Por isso eu falo hoje dessa retribuição que nós temos para com os europeus. A Europa hoje, ela se encontra num estado de uma dormência muito grande, de uma lassidão espiritual muito grande. Ela está assim completamente em frangalhos, a questão do evangelho na Europa. Então, e com isso, automaticamente, as igrejas se tornam mais frias, muito mais formalistas, elas estão muito preocupadas com formas e com estruturas, em manter uma instituição. O evangelho é institucionalizado nesse contexto. Ele perde aquele espírito, aquela voz que transforma a vida. E ele se torna muito mais ressequido. E, com isso, automaticamente, não há mais o ímpeto de evangelizar. Não há mais esse ímpeto de evangelizar. Por isso, eu acredito que, da mesma maneira que a Europa foi no passado
um lugar onde enviou vários missionários para vários lugares do mundo, quando o evangelho era algo muito forte e muito estruturado na cultura, ela teve grandes avanços, nós tivemos grandes avanços em todo o mundo. Entretanto, essa lassidão espiritual, essa frieza espiritual que sobrecai na Europa hoje, ela motiva também uma falta de influência sobre o resto do mundo no sentido da evangelização. Uma coisa que eu falei para o reverendo Luiz Gustavo, quando eu estava aqui a primeira vez que eu vim para Nova Friburgo, é uma questão muito interessante, é que, queiramos nós ou não queiramos nós, gostemos nós ou não gostemos nós, a Europa sempre vai ser a ponta da flecha. Todo o desenvolvimento cultural, todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento intelectual vem da Europa. Hoje. Se nós deixarmos a Europa nas mãos do secularismo, de filosofias vãs, de uma mentalidade não cristã, essa influência se espalhará inevitavelmente por todo o mundo. Inevitavelmente por todo o mundo. E é essa a nossa missão hoje. É reintroduzir o Evangelho em uma perspectiva que responda a essas novas demandas que eles possuem lá, para que restauremos a influência cristã dentro da sociedade europeia e para que assim a Europa volte a influenciar beneficamente o mundo todo. A igreja, num contexto europeu, ela tem uma ação muito forte em todo o contexto mundial, devido ao lugar onde a Europa ocupa. As melhores universidades do mundo ou estão nos Estados Unidos ou estão na Europa. As mais antigas do mundo, as mais reputadas, estão na Europa. Hoje, por exemplo, eu acho muito engraçado, quando a gente morou, Samarion, nós moramos 1 ano e meio na França, a gente achava muito engraçado a quantidade de pessoas de tudo que é lugar do mundo estarem lá, estudando e voltando para os seus países. Existem, por exemplo, na China, eu não sei se os irmãos sabem, os chineses eles têm uma mania muito interessante. Como eles são um governo socialista, onde o Estado controla, tem todo o controle, o Estado é muito presente na vida das pessoas, os chineses eles construíram várias cidades que são cidades fantasmas, que eles chamam. Porque eles estão esperando que a população chinesa aumente nos próximos anos, e então eles já têm as cidades todas prontas para essas pessoas irem morar. O Estado já pensou nisso e já fez. É engraçado que tem uma Torre Eiffel na China. Tem um quarteirão inteiro de Madrid na China. Boa parte da literatura chinesa é influenciada pela cultura europeia. Os chineses mais ricos importam as pedras da Alemanha para construir suas casas. Pedra é pedra, mas eles preferem da Alemanha. E isso eu só estou dando um exemplo na China. Outros lugares do mundo também acontece a mesma coisa. Sobretudo leste, Rússia, Índia, Japão e assim sucessivamente. Essa influência da Europa sobre o resto da cultura mundial, ela é muito forte. Ela é muito forte. Nossa ideia é que a Europa volte a ter aquele ímpeto, aquele compromisso com o Evangelho de Cristo, para que assim ela possa voltar a levar essa influência evangélica, essa influência cristã para todo mundo. E é por isso que a Europa hoje tem se tornado, aos olhos de muitos missionários, de muitos estudiosos, especialistas em missões, um alvo em potencial para as missões do século XXI, para os avanços missionários do século XXI. Por exemplo, eu estive recentemente quando o Dr. Luther Whitlock esteve aqui, uma semana antes a gente teve um encontro em São Paulo, onde ele participou, que é uma sociedade, World Reformed Fellowship, que é uma sociedade reformada mundial.
Essa sociedade ela conta com a presença de várias pessoas reformadas, líderes reformados de todo mundo. E os temas que nós tratamos naquela semana foram temas muito vinculados às questões, às necessidades que nós encontramos hoje em países mais do Oriente Médio e muitas as necessidades que nós encontramos nos países europeus devido a essa necessidade do Evangelho que lá acabou. Por isso que nós chamamos o contexto europeu, nós costumamos chamar, até coloquei no meu slide ali, o contexto pós-cristão, que nós chamamos. Porque é um contexto onde o Evangelho, o seu sentido mais profundo, ele foi esvaziado. Entretanto, alguns valores do Evangelho foram mantidos por conveniência. A cultura europeia é uma cultura muito, digamos assim, por exemplo, um valor evangélico que vem dos evangelhos que nós encontramos nas Escrituras é a integridade de uma pessoa, a sua honestidade, por exemplo. Por isso que os povos europeus eles são reputados como povos muito honestos. Os povos europeus, normalmente as pessoas elas confiam. Não quer dizer que não haja corrupção, há tanto quanto aqui. Mas na vida cotidiana das pessoas, não existe. Não existe jeitinho brasileiro, por exemplo, na Europa. Não tem como. Não existe isso. A honestidade, eles reputam como um valor cristão, eles reconhecem, não, esse é um valor cristão. Mas nós mantemos esse valor porque é um valor que não é porque nós somos virtuosos e porque nós acreditamos no Deus da Bíblia, mas é porque ser honesto é mais barato do que ser corrupto. Porque quando você tem corrupção em um lugar, você tem que pagar mais policiais para fiscalizar a corrupção. Você tem que pagar mais pessoas para que fiscalizem. E isso encarece o preço de qualquer produto dentro de uma economia de mercado. Dessa maneira, se toda a sociedade for honesta, eu não preciso pagar essas pessoas e os custos das coisas abaixam. Por exemplo, não existe cobrador num ônibus ou no metrô, por exemplo, na Europa. Por quê? Porque todo mundo vai pagar a passagem. Ninguém vai passar e não pagar. Todo mundo vai querer pagar. É mais barato pagar a passagem do que um monte de pessoa não pagar, aí a empresa ser obrigada a pôr uma pessoa ali para que cobre. E o preço dessa pessoa, o valor desse salário, vai ser repassado na passagem, que os usuários vão ter que pagar. Ou seja, os honestos estão pagando pelos desonestos. Estão entendendo como funciona a mentalidade europeia? Ela funciona dessa maneira. Os valores cristãos eles são mantidos, na medida que eles são convenientes para nós. Quando eu falo, por exemplo, que isso é um valor cristão e que a gente é honesto não porque é mais barato, mas sim porque o nosso Deus é um Deus certo, é um Deus justo, é um Deus santo e requer de mim as mesmas características, eles falam que isso é bobagem. Isso é da sua cabeça. Isso é a sua vida privada. Isso é a sua fé. Tá? A gente respeita. Não é a minha. E eu não quero ouvir dela. O europeu fala assim para mim. Mas a pergunta que eu posso fazer agora é: por que isso acontece? Por que existe um contexto pós-cristão? O que é um contexto pós-cristão? Por exemplo, eu não posso chamar alguns lugares, por exemplo, o norte da África. A gente manda muito missionário para a África. O norte da África já foi cristão. Foi um dos lugares mais cristãos que já houve na face do planeta, foi o norte da África. Foi o norte da África. O Egito, meu Deus do céu, o Egito foi um dos lugares, um centro do cristianismo. Hoje nós mandamos missionário por lá. Mas eu não chamo o Egito de pós-cristão, por exemplo, ou Argélia, Iraque, extremamente cristão. Eu não chamo de pós-cristão. Por quê? Porque o cristianismo lá acabou de tal maneira, foi varrido, que ele foi trocado por outra coisa, que no caso hoje é o islamismo. Então ele não é mais um contexto pós-cristão. Mas na Europa, nós temos ainda a presença do cristianismo de uma maneira institucionalizada. Eles trocaram, mas não trocaram tudo.
É a mesma coisa quando teu carro começa a dar problema. Você começa a trocar as partes, as peças que começou a dar problema. Você não troca o carro todo. Você troca só as peças que dão problema. E foi isso que os europeus começaram a fazer. Mas a pergunta é, quais peças deram problema? Quais foram as peças que começaram a dar problema no contexto europeu? Bom, uma das primeiras coisas que você começa a notar no contexto europeu, para você entender o porquê que isso aconteceu, deixa eu um pouquinho mais aqui. Depois eu volto para essa questão aqui. Eu gosto de identificar como 3 inimigos da igreja no contexto europeu. São as 3 peças que foram trocadas. A primeira delas, nós chamamos de secularização do cristianismo. O cristianismo ele começou a se tornar secularizado. O que é ser secularizado? É quando ele começa a perder os seus valores mais internos, mais íntimos. Ele começa a perder. Quando ele começa a esvaziar-se do seu significado real. Quando o cristianismo começa a perder isso e, no lugar, começa a colocar outros elementos para que dê coesão ao sistema. Então o cristianismo se torna secularizado. Aquilo que a gente chama hoje assim, o mundanismo, o mundo está entrando dentro da igreja. Na Europa já entrou, já faz séculos. Já faz séculos. O que a gente teme aqui já acontece lá anos. Quando você pensa assim, puxa, o mundo está terrível, olha o que está acontecendo na igreja. Lá na Europa já aconteceu e já está em um outro estágio até. Eu chamo de as ideologias de esquerda, mas eu poderia colocar aqui as ideologias políticas. Uma outra grande questão muito forte no contexto europeu é a política. Então, a influência das ideologias políticas é muito decisiva para a formação cultural e é o que acontece, que mais nos ameaça como cristãos. E o islamismo hoje. Acontece o que nós temos visto, a presença dos muçulmanos na Europa, o que tem ameaçado muito a nossa liberdade religiosa e o próprio cristianismo. Olha, eu quero dizer para vocês que é mais livre cultuar a Deus aqui no Brasil do que lá na Europa. Apesar de eles defenderem, por exemplo, o Estado laico, liberdade, todo mundo aqui é livre para fazer o que quiser. Aqui no Brasil é mais tranquilo você ser uma pessoa cristã do que na Europa. Muito mais tranquilo. Lá não existe perseguição física. Lá não tem isso. Ninguém vai te prender porque você é cristão. Mas as pessoas vão começar a te cortar porque você é cristão. Você mantém esses valores? Você defende isso? Você defende o evangelho? Tá, então fica no cantinho ali. O europeu vai fazendo isso com você. Ele vai te deixando de lado. Até você ficar isolado. Vamos lá. Mas vamos para a primeira questão. O secularismo da igreja. O que acontece com o secularismo da igreja? A secularização do cristianismo, ela advém de uma relação que nós tivemos com o iluminismo e a religião. O iluminismo ele foi um movimento do século XVIII, final do século XVII, começo do século XVIII, muito forte na Europa, onde houve uma emancipação do ser humano. O ser humano ele recebeu um golpe muito forte. A religião recebeu um golpe muito forte quando o iluminismo surgiu. O iluminismo é uma filosofia, é um sistema de crenças, é claro, muito filosófico, onde a razão humana se torna o parâmetro para todo o pensamento, para todas as coisas na vida humana. É nesse momento que surgem a ciência, a força na ciência. É nesse momento que os europeus eles passam de uma maneira geral, se deixar a religião de lado. A Igreja Católica perde muito do seu poder nessa época. O iluminismo, inclusive a Reforma Protestante. Aqui nós já temos a presença dos reformados, dos protestantes. A Igreja já passou pela Reforma. As igrejas começam a receber um ataque muito forte do iluminismo. Porque na mente dos iluministas, dos filósofos iluministas, era o seguinte: eu só posso acreditar em algo que eu possa comprovar. É uma mente muito científica, muito direta.
só posso comprovar, eu só posso acreditar em algo, por exemplo, se eu tiver uma experimentação física. Por exemplo, eu sei que esse banco aqui existe. Por que ele existe? Porque eu estou tocando ele, eu estou vendo ele, eu cheiro ele, eu tenho comprovação, eu posso pegar, eu posso medi-lo se eu quiser, eu posso pesá-lo, então eu tenho uma comprovação física. Então eu posso acreditar na existência desse banco. E Deus como fica? Alguém pesa Deus? Alguém já viu Deus? Alguém já tocou Deus? Alguém já deu um abraço em Deus? Já mediu sua altura? Não. Então eu não posso acreditar nisso. Então ele não existe. O iluminismo, isso foi um raciocínio bem simples iluminista. Eles chegaram nessa conclusão. A razão humana, eu só posso acreditar em algo o que é racional para mim. O que eu faço com Deus, então eu jogo para um outro lugar. Por exemplo, um dilema que eles têm até hoje, que é fruto do iluminismo, liberdade. Alguém já tocou a liberdade? Alguém já viu a liberdade? Alguém já deu um abraço na liberdade? Já pesou a liberdade? Não. Então ela está na mesma categoria de Deus. Existe. A gente até diz assim, está lá, mas não tem como eu conhecê-la. Não tem como eu... É uma categoria abstrata, é algo abstrato. É a mesma questão de Deus. Deus é uma ideia. Dessa maneira, os iluministas transformaram, e eles pensaram muito a respeito de Deus. Houve muita teologia nesse momento, se fez muita teologia nesse momento da história. Eles chegaram à conclusão que Deus, na realidade, não é um ser pessoal. Não é uma pessoa com quem eu me relaciono. Não é um ser que está em outro patamar. Não é o criador de todas as coisas. Deus não é isso. Deus, no final das contas, é uma ideia. É uma ideia na minha mente. Por isso que chegou ao ponto de alguns filósofos, por exemplo, dizer que Deus nada mais é do que uma imagem que eu crio na minha mente das aspirações do meu coração. Por exemplo, eu acredito, eu tenho uma aspiração porque os homens eles são fortes, mas Deus, esse ser, ele é todo-poderoso. Os homens, as pessoas se amam. Então, esse ser superior que existe, que dá sentido para a minha vida, ele é amor. Então, tudo que é Deus, tudo que é relacionado com Deus, se passou a ser uma simples ideia na mente humana. Isso você acabou de diminuir o valor do cristianismo. Você acabou de torcer a verdade das Escrituras. Qual que foi a saída de muitos cristãos nessa época? Foi pensar Deus nesse sentido. Então, a questão mais grave era o seguinte: o que eu não posso comprovar cientificamente, então eu não posso acreditar. Eu posso acreditar, por exemplo, pessoas ressuscitam. A gente vê pessoas ressuscitando por aí? Não. Eu posso acreditar na ressurreição de Jesus Cristo? Então não. Não posso. A gente vê aí na rua, na nossa vida cotidiana, um ser encarnando, uma encarnação. A gente consegue medir isso, experimentar isso? Não. Então eu não posso acreditar na encarnação. Então o que os cristãos nessa época fizeram? Quando se renderam ao iluminismo, eles começaram a desacreditar nessas coisas. Então, muitas igrejas, mas muitas igrejas, pararam de acreditar na encarnação de Cristo. Cristo era um homem apenas. O que Cristo então fez pela humanidade? Deixou um bom exemplo a ser seguido. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. O homem, por que Cristo morreu? Para deixar um exemplo de sacrifício para nós. Não é para redimir de pecado. Porque você acreditar... veja só, tenha paciência, né, pessoal? Vamos e venhando. Você acreditar que o mundo teve um início, foi criado em 6 dias,
Aí Deus fez o homem, um ser, não, Deus fez um homem, pôs um homem no jardim. E esse homem ele foi enganado por uma serpente que falava para comer um fruto que fez todo o estrago na humanidade. É muita ingenuidade. Poxa vida, isso daí não é verdade. Jamais aconteceu isso. Isso aí é bobagem, é história da carochinha. Vamos e venhamos. Não dá, né? O que muitos teólogos fizeram, muitos pastores de igreja fizeram? Não, nós vamos dizer, para o cristianismo não ser jogado completamente ao irracionalismo e dizer assim, o cristianismo é simplesmente igual à magia negra, vamos dar um novo significado. Aí começaram a chamar o Gênesis de lenda. O mito da queda do homem do pecado. Aí eles começaram a dizer assim, é uma maneira simbólica de falar do estado que o homem aspira para o estado que ele se encontra hoje. Reparem que tudo é racionalizado. No sistema iluminista, tudo é racionalizado. Tudo é racionalizado. Até os sentimentos humanos são racionalizados. Que nem a história. Tem um pastor missionário, muitos anos atrás, que ele já morreu, que desenvolveu um sistema de pregação na Europa. Ele trabalhou muitos anos na Europa, ele recebia as pessoas na casa dele para conversar. E uma vez, um rapaz, isso foi na década de 60, 70, 1960, 1970, um rapaz chegou para ele e falou assim, olha só, eu acho muito legal tudo isso que você fala, mas assim, amor é uma coisa assim, é uma reação química que existe dentro do meu cérebro. Amor é simplesmente uma disposição que meu cérebro tem quando vários hormônios são soltos dentro do córtex central, eles se misturam e provocam essa sensação de bem-estar com uma determinada pessoa. É uma reação desencadeada pela outra pessoa. Aí o pastor falou assim para ele, o missionário falou assim, isso é com todos os sentimentos? Ele falou sim. Então quer dizer que nenhum sentimento tem significado, algo a mais para você? Ele falou, não tem. É meramente uma reação química. Então se eu jogar uma panela de água fervendo agora na sua cabeça, você não vai falar nada para mim. O rapaz parou e pensou, puxa, calma lá. No mínimo eu vou xingar esse pastor. Porque sentimentos, irmãos, não podem ser racionalizados. Eles não são racionalizados nesse nível. Sentimentos, eles significam muito mais do que eles simplesmente acontecem, por exemplo, na vida humana. Um relacionamento, por exemplo, quer dizer então que se o amor é isso e você se casa com uma pessoa, porque você a ama, você permitiria então que ela adulterasse quantas vezes ela quisesse. Porque é simplesmente uma mera questão química. Não tem nada além disso. São os sentimentos para você? O rapaz pensou duas vezes, começou a pensar um pouco mais a respeito disso. Porque a razão ela começa a tomar conta, quando a razão ela impera na mente humana, quando a razão ela se torna o parâmetro de julgar o que é certo e o que é errado, a minha vontade se torna o parâmetro de dizer o que é certo e o que é errado. Nesse sentido, infelizmente, o iluminismo ele deu um golpe muito fatal na religião. Porque ele foi responsável por esvaziar muito do significado do Evangelho. Aquilo que era milagre, na Bíblia foi cortado fora. As pessoas pararam de acreditar em milagres. As pessoas pararam de acreditar em ações sobrenaturais. Tudo foi concebido como um mito. E isso permaneceu por séculos, 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 séculos. A igreja se tornou muito fria, porque isso vai matando.
A vitalidade de uma igreja não é advinda da nossa união. Pare e pense um pouco. Eu convido você a refletir um pouco. Pare e pense. Todos vocês são pessoas diferentes. Todos nós aqui somos pessoas de outras... Cada um de nós aqui tem uma maneira de pensar diferente, uma história de vida diferente. Todos nós aqui temos valores, criações diferentes. Todos nós aqui tivemos pais que criaram cada um de nós aqui de uma maneira distinta. Qual que é a probabilidade de vocês viverem em uma igreja durante tantos anos como Nova Friburgo vive? Qual que é a probabilidade de viver dessa maneira? Ah, André, mas aqui já teve muitos problemas de relacionamento dentro da igreja. Meus irmãos, é pouco. A quantidade de pessoas, quantas pessoas tem aqui hoje? Mais 70, 80 pessoas? A probabilidade é que nós nos matemos. Porque cada um de nós quer fazer a sua vontade. Cada um de nós quer impor a sua vontade. Mas nós vivemos bem como uma família. A igreja funciona como uma família. Cada um dos membros aqui apoia um ou outro. A igreja se estrutura de uma maneira orgânica. Nós nos relacionamos com o objetivo de glorificar a Deus. E isso dá certo. Isso funciona. A igreja de Nova Friburgo está há 117 anos aqui. Funciona. Por quê? Porque nós somos pessoas boas? Não, porque aqui tem um monte de pecador. Não é por causa disso. É porque eu sou legal? Porque eu tenho um status social? Também não. Não existem instituições humanas tão antigas e tão resistentes quanto a igreja. Por quê? Porque existe uma coisa que em outro lugar não existe, que só existe aqui, que se chama Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une. É a presença de Cristo em nossas vidas que nos faz termos relações um com o outro, de tal forma que nós mantemos uma ligação. O evangelho que nós defendemos, que nós cremos, ele cria todas as condições para que nós vivamos de maneira harmônica, através da ação do Espírito Santo. Quando você pega e nega a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, foi o que o iluminismo fez, a igreja se fossiliza, acaba. Muitas pessoas saem, muitas pessoas vão preencher esse vazio que começa a ver com outras coisas, e a igreja vai diminuindo. O que fica fossilizado, fica travado, fica congelado, fica ressequido. Essa é a realidade no povo europeu. Eles negaram coisas que são basilares na fé cristã. Como, por exemplo, a ação do Santo Espírito. É uma coisa que não tem lógica. Eles negaram, por exemplo, a esperança da nossa fé, como diz o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, que é a ressurreição dos mortos. A fé cristã sem a ressurreição de mortos, ela é bobagem. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, como diz o apóstolo Paulo. É bobagem. O que nós estamos fazendo aqui é bobagem. Eles negaram a ressurreição. Se eles negam que Deus é um Deus pessoal, que se relaciona com as pessoas, que Ele fala com as pessoas, se a gente nega esse valor, igreja é uma bobagem, não faz sentido. Se o Evangelho é simplesmente um conjunto, se a Bíblia só traz um conjunto de leis, um conjunto de comportamentos, de valores que são bons, a gente está perdendo tempo. Foi isso que os europeus fizeram. E a igreja deles, infelizmente, a igreja começou cada vez mais a degringolar. Começou a se secularizar. Não acabou completamente, porque existem igrejas lá hoje, encontrei muitas igrejas lá, boas, firmes, muitas pessoas crentes, porque nem todo mundo foi contaminado
por essa relação terrível que o iluminismo trouxe. Nem todas as pessoas foram contaminadas. Então, há um resquício ainda que se mantém. Esse remanescente que ficou é o que nos traz esperança. Depois da Segunda... Outra coisa muito forte foram as 2 guerras mundiais. As 2 guerras mundiais trouxeram, assim, acabaram de vez, assim, trouxeram marcas muito fortes no povo europeu. Muitos de vocês aqui devem ser até filhos de pessoas que vieram por causa das guerras. Como eu, por exemplo, sou. Meu avô veio por causa da guerra, veio para cá. Meus avós. Isso trouxe marcas fulminantes no contexto europeu. Ao ponto de que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, igrejas presbiterianas nos Estados Unidos, eles nomearam uma comissão, o Supremo Concílio das Igrejas Presbiterianas nos Estados Unidos, nomearam uma comissão para enviar alguém para o contexto europeu, logo após a guerra, em 1946, 1948, 50, mais ou menos. A guerra já tinha acabado, já fazia algum tempo, para avaliar as condições que a Europa se encontrava. O missionário, a pessoa que foi enviada, ela pegou e fez um relatório e disse assim, olha, na Europa, naquela época, 1950, ele falou assim, na Europa, a gente tem que trabalhar só com as crianças, porque o resto está tudo condenado. Tudo está condenado. As pessoas estavam completamente destroçadas, completamente destruídas, arruinadas. Essa era a realidade de 1950. Imagina a realidade de 2015. Depois de 65 anos. Essa realidade permanece até hoje. Uma realidade, infelizmente, terrível no contexto europeu. E essa relação terrível, por que eu estou falando isso? Várias ideias norteiam a vida do europeu. O europeu ele é muito... Hoje, ele tem um problema muito grave que eles têm sofrido. Os europeus eles sofrem hoje um problema muito grave porque tudo aquilo que eles defenderam no iluminismo, eles estão vendo que não dá certo. Eles começaram a ver que acabou com a sociedade. Porque quando... Não existe, irmãos, não existe sociedade sem uma religião. Não existe cultura sem religião. Todas as culturas humanas que já existiram, que existem hoje, elas têm alguma religião por baixo. Elas têm sempre um núcleo religioso que a desenvolve. Isso é do ser humano. Isso é uma estrutura humana. Todas as sociedades são assim. Quando você destrói os pilares de uma religião, de uma sociedade, automaticamente essa cultura está fadada a cair. Está fadada a cair. Então, o europeu hoje, ele vê que a sociedade dele inteira está fadada a cair. Porque eles viram que esses valores, essa racionalidade toda, não deu bons frutos. Eles se sentiram autônomos, eles se sentiram os melhores do mundo, eles se sentiram todos poderosos porque eles se libertaram. Como o Dostoiévski havia dito em um dos seus livros, que na boca de um personagem dele, ele diz assim que se Deus não existe, então tudo está permitido. Tudo está permitido. Se Deus não existe, então eu posso tudo. Eu estou livre. Eles viram que não está dando certo. Que está degringolando. Mas isso é porque um dos grandes filósofos alemães, Edmund Husserl, ele tem um livro, no final da sua vida, ele era judeu, mas ele tinha nascido na Alemanha, ele morreu em 1960, ele é o pai de um sistema filosófico chamado Fenomenologia. No último livro dele, ele escreve, o nome do livro é A Crise das Ciências Europeias. Ele tinha já identificado na década de 60 que a Europa passava por um momento de crise. De crise. Porque os europeus, de maneira geral, eles têm um significado, eles são movidos por uma coisa
Eles têm uma vocação, digamos assim, que eles haviam perdido essa vocação, que é a vocação da filosofia. Russell, ele defendia a ideia de que os europeus, filosofia para o europeu não é uma matéria que se estuda na escola, não é um livro. Filosofia para o europeu é a maneira de viver a vida. E se você chegar hoje e conversar com um europeu, você vai ver o que é. O europeu problematiza tudo. Tudo, tudo, tudo. É uma encheção muito grande, se você não está acostumado. Porque tudo ele vai perguntar o porquê, como, onde, quando. Tudo para ele é um problema, para ele precisa saber, ele divaga, ele viaja. Por exemplo, essas semanas atrás, um mês atrás mais ou menos, fiquei uma semana com 2 amigos nossos que são franceses, um casal de franceses, muito gente boa, 2 velhinhos. Assim, eles têm seus 60 e poucos anos, a gente passou uma semana com eles. E... Não, eles são... Ah, não. Não, velho sou eu, então. Não, eles são 2 pessoas assim, bem... Ah, me desculpa. Eu acho que eu fui infeliz, então, na minha colocação. Me desculpe, me perdoe. Mas a questão é a seguinte. Não, então para restaurar a minha... Deixa que eu conserto, eu sou pastor, eu consigo os meandros. É muito interessante a maneira como eles agem. Porque, por exemplo, a forma deles pensar é muito instigante. A gente estava andando de carro, estava dirigindo, e parou o sinal vermelho, deu o sinal vermelho, eu automaticamente parei o carro na frente da faixa de pedestres, e o outro carro passou por mim. Tipo, aquela coisa que a gente faz assim, tipo, tá laranja o sinal, mas está virando para o vermelho, a gente dá aquela aceleradinha e passa. Eu parei e o cara do meu lado passou. Eu acho que a gente ficou meia hora discutindo por que aquele carro passou. Por que será que ele passou? Será que ele estava atrasado? Será que era um homem ou será que era uma mulher? Isso é característico do sexo masculino ou do feminino? Isso é algo da cultura brasileira? Se é, da onde é que veio? Por que se age dessa maneira? Como é que vocês lidam com essas coisas? A gente ficou, acho que, uma meia hora no carro discutindo isso, e eu acho ainda que eles ficaram mais um tempo ainda discutindo depois. Tudo é problema. Tudo é problema. Tudo é problema para eles. Porque é a maneira deles filosofarem, faz parte da vida deles. Por exemplo, eles vão ao mercado, eles olham, mas essa laranja vem da onde? Ela veio da Espanha. Como ela foi cultivada? Será que ela foi cultivada de maneira orgânica ou se ela foi feita numa fazenda que usa agrotóxico? Então, eles são desse jeito, é a maneira deles. E não é à toa, por exemplo, que filosofia vem da Europa. A melhor filosofia que você lê é europeia. Como um grande pensador, um grande filósofo do século XX disse, Martin Heidegger, ele disse assim, filosofia só se filosofa em 2 línguas, ou em grego ou em alemão. Porque a maneira de pensar é do europeu pensar, refletir. Por quê? Não é porque eles sejam mais inteligentes, não é porque eles se sentem eles têm um alvo a alcançar. O europeu que ele raciona, que ele pensa, que ele discute, que ele imagina, ele cria teorias, ele está indo em direção a um alvo que ele tem como identidade europeia. Eu sou aquele que pensa. E essa minha meta de vida, eu tenho que levar para as outras culturas. Então eles encaram como uma responsabilidade. Por isso que quando houve a colonização muito forte dos europeus em muitos lugares do mundo, eles agiram com muita violência em muitos casos, claro, foram coisas muito terríveis que houveram na colonização. No entanto, até hoje eles fazem uma meia-culpa. Até hoje eles sentem na consciência deles, pobrezinho. Então, por exemplo, na Europa não tem racismo no sentido de cor de pele. Existe um racismo no sentido assim, eu sou o colonizador e você é a colônia.
Eles tratam as pessoas que são de colônias africanas, sobretudo, como assim, filhos pródigos. Ah, voltou para a mãe. Por quê? Porque eles acreditam que a função deles é a reflexão. Então, tudo eles refletem, tudo eles pensam, tudo eles discutem. E isso é no cotidiano. Russell tinha identificado que os europeus entraram em crise porque eles estavam perdendo isso. Ou eles estavam refletindo sobre modelos que não fazem boa filosofia. Russell ele chega a identificar que a perda dos valores cristãos, Russell era judeu. Ele não acreditava nessa bobagem de cristianismo. Ele fala assim, a perda dos valores cristãos da nossa sociedade está fazendo nós emburrecermos. Isso na década de 60 ele estava falando isso. Uma grande filósofa alemã radicada nos Estados Unidos, que escreveu muito a respeito do pós-guerra, chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela defende a ideia do totalitarismo. Todo mundo já ouviu falar da palavra totalitarismo. É ela que cria essa palavra. É ela que criou essa palavra. Ela vai defender a ideia que nós estamos numa crise da cultura. Nossa cultura está se esvaziando. Nós estamos nos massificando. Nós estamos nos tornando uma massa. Nós estamos perdendo quem nós somos, nossa identidade de indivíduo. Nós estamos perdendo, nossas relações estão ficando cada vez mais básicas. Nossa cultura está entrando em uma crise. Uma crise que vem desde a questão da autoridade, porque nós perdemos a autoridade. Hoje nós nos rebelamos com muita facilidade, nós queremos impor a nossa vontade com muita facilidade, só que por nada, sem valores. Nós estamos com uma crise na nossa educação, porque antigamente, com muito menos recursos, se tinha grandes pensadores, grandes pessoas, grandes intelectuais, e hoje, com muito mais recursos, nós não temos a mesma coisa. Ela está falando isso na década de 70, para vocês terem ideia. 70. E nós estamos com uma crise cultural muito forte, porque nós não temos a mesma produção cultural como nós tínhamos no passado. Nós perdemos isso. E grande parte disso foi porque nós questionamos a autoridade de coisas como Deus. Nós esquecemos Deus de lado. Ela era também uma judia. Ela era de origem judaica, mas ela tinha nascido na Alemanha e se mudado para os Estados Unidos porque ela tinha sido presa pelos nazistas durante a Segunda Guerra, mas ela teve, por ela ser uma acadêmica, uma universitária, uma professora, ela conseguiu sair da Alemanha nazista, conseguiu se libertar e se radicou nos Estados Unidos. Então essa crise que a Europa passa, ela vem até hoje e cada vez mais tem aumentado. Cada vez mais tem aumentado. E isso implica automaticamente nessa segunda questão, que eu quero passar rapidamente, que são as ideologias políticas. As ideologias políticas, política é uma coisa muito forte na Europa. É algo assim muito delicado. Por exemplo, quando eu ia almoçar com meus amigos franceses ou alemães, que eu tinha vários amigos assim, a gente sentava para comer, toda a conversa, meu Deus do céu, não tinha uma conversa que se salvava, que eu não falava sobre política com eles. É o tempo todo. O partido tal que está no poder, o partido Y que não está, o que está acontecendo, quem que é mais corrupto do que o outro, quais que são as ideias, quais são as leis que estão sendo implementadas agora, o que nós devemos lutar, Então, a relação do europeu com a política ela é muito forte, é algo muito presente. Por isso que eu costumo até dizer uma coisa assim que nós temos que entender e nós não entendemos muito bem como brasileiros. Depois do discurso, da pregação do evangelho dentro de uma sociedade, o discurso evangélico, o discurso da religião, o segundo discurso mais importante em toda a sociedade é o discurso político. O comprometimento que você tem, em primeiro lugar, com o evangelho, o segundo comprometimento que você tem que ter como indivíduo é com a política. Por quê? Porque a política rege toda a sua vida. Você paga imposto. Você obedece leis. Você presta reverência a autoridades. Você elege pessoas para cargos executivos, judiciários, legislativos.
Você tem várias responsabilidades dentro de uma sociedade que você precisa cumprir. E você precisa obedecer para você ter direitos. Então, para o europeu, isso vale muito. O que acontece? Muitas das ideologias começaram a ter uma abordagem, principalmente nas suas leis, de uma relativização moral. Os valores do cristianismo, como eles estavam muito impregnados na cultura europeia, eles começaram a relativizar esses valores. Relativizar. Então, leis foram aprovadas que quebravam. Por exemplo, uma lei que relativiza a moral cristã, por exemplo, que é uma coisa boa, é algo que vem de nós protestantes, mas que secularizada se tornou uma arma contra nós mesmos, é a laicidade. O Estado é laico. Então, se alguém tenta passar uma lei, por exemplo, no Congresso Nacional de qualquer país, e essa lei tenha inclinações assim religiosas, ou venha de um parlamentar religioso, que se declare abertamente cristão, essa lei pode ser até boa, mas ela vai ter grandes dificuldades para passar por causa da laicidade. Dessa laicidade. Por exemplo, um exemplo que nós damos. A relativização, o indivíduo ganhou muitos direitos. O indivíduo, como ele é o centro de todo o universo, como nós vimos no iluminismo, ele é a regra, é a razão do indivíduo que julga as coisas se são certas ou erradas. Então, o indivíduo tem uma grande potência, uma grande força dentro da sociedade. Quem faz, então, as regras morais que uma sociedade deve seguir? Eu mesmo. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, dessa maneira, você tem que me tolerar. Então, a tolerância dentro da Europa, ela é muito grande. É muito grande. Oi? A laicidade, quando a gente fala que um Estado é laico, é o direito que um Estado dá para que ele possa ter todas as religiões. O culto religioso, ele é livre. Ele é livre. Só que, quando a gente fala, mas como é que isso é utilizado na prática? O Estado, então, ele é laico, então ele não pode ter religião nenhuma. Então, tudo que é religioso é jogado de escanteio. Isso é laicidade. Por exemplo, uma questão da laicidade. O Brasil é um país laico, é um Estado laico, a gente diz. Esses tempos atrás teve alguns parlamentares brasileiros na Câmara dos Deputados querendo tirar a frase "Deus seja louvado" das notas das cédulas de reais. Porque isso é laicidade. Porque o Estado é laico. Mas todos os feriados, praticamente, são religiosos. Exatamente. Isso é uma incompatibilidade. Exato. Isso causa muitas discussões, por exemplo. Por que então, nós mantemos feriados religiosos? Por que nós temos que seguir esse calendário? Entende? Então, por exemplo, a laicidade foi algo tão forte na França que teve uma época que se aboliu o calendário gregoriano. Teve o calendário do Império. Então, por isso que a gente vê, às vezes, no livro de história, o 15 de Brumário, por exemplo. Porque na França, por exemplo, eles não quiseram nem o calendário gregoriano, o calendário que nós seguimos. Então, os anos foram contados de outra forma. Mas isso não é uma coisa tão simples, gente. Alguns anos atrás, quando foi feita uma reunião de escola aqui, Sim. os professores de Estado, eles estavam implantando a escola CIE. Uhum. Uhum. E então vieram as pessoas da Secretaria de Educação, do Rio, do outro estado, né? E uma das coisas que eu tinha falado com a professora da Secretaria foi o seguinte: as escolas, os CIEPs, os professores não podem falar em Deus dentro da escola. Sim. Isso foi titular da escola. Uhum. Aquilo me deu um desespero da professora. Sim.
Sim. E eu não posso aceitar isso. Graças a Deus, tinha um grupo muito grande de pessoas Sim. que pensavam como eu. Então todo mundo pensou, eu também. Quer ver E ela ficou quieta. Mas se a gente não tem uma atitude aí, Sim, eu tenho a impressão que nós já teríamos naquela época já uma uma... coisa muito séria. Sim, provavelmente. Ó, por exemplo, um outro exemplo bem claro de relativização moral. Por exemplo, a relativização do valor da vida humana. A vida humana não vale tudo isso que a gente pensa que ela vale. Entende? Como que eu vou explicar isso? Eu valho mais, porque eu estou falando de mim mesmo, valho mais do que qualquer um de vocês aqui. Porque antes eu do que vocês. Essa é uma relativização moral muito forte. Por isso que existe o argumento, por exemplo, assim, do aborto. Porque, não, a mãe escolhe se ela quer ou não quer. Você está relativizando a moral, você está dizendo assim, aquele indivíduo vale mais do que qualquer outro. A mãe tem mais poder do que qualquer outra pessoa. Porque primeiro é o corpo dela, depois é aquela criança. Isso é uma relativização moral muito grande, porque foca o indivíduo. O indivíduo é a medida. Está entendendo? O indivíduo é aquele que dita o que diz que é certo e o que é errado. Se a mãe diz que ela ter uma criança, que ela não quer ter uma criança, é certo, ponto e acabou. Porque é a vontade dela sendo feita. Seja isso de uma maneira ilícita ou lícita. Então, uma relativização moral. Por exemplo, em quase todos os países da Europa, esse é o argumento. Por isso que lá tem o aborto liberado. Quase todos os países. Porque é uma relativização moral. Isso aconteceu devido a uma forte influência das ideologias políticas. Com isso, nós tivemos um pluralismo de ideias muito forte. Muitas ideias foram se entrando dentro da cultura europeia. Por isso que, já viram aquele dito assim, todas as religiões, elas são a mesma coisa? Todos os caminhos levam a Deus? Não, todas as religiões têm um pedacinho da verdade. Todas as religiões falam coisas certas. É uma ideia tipicamente do iluminismo, que passou para dentro das ideologias políticas e que se aplica hoje. Então, por exemplo, hoje existem escolas que têm que ter ensinos, quando tem escolas, por exemplo, que são declaradamente religiosas, escolas particulares que têm declaração religiosa, confessionais, elas têm que ter elas têm que ensinar as outras religiões, porque eles são plurais. Nós temos que ensinar todas, entendeu? Eu não posso, assim, a minha escola é uma escola presbiteriana. Ela pode ser presbiteriana, ela pode ensinar o sistema doutrinário presbiteriano, mas só que ela tem que ter, então, a apresentação do que é o islamismo, do que é o hinduísmo, do que é o budismo, do que é o catolicismo, porque tem que ser plural. Tem que fazer justiça para todo mundo, tem que ser igual. Então, o pluralismo de ideias entra. O que acontece quando você tem muitas ideias diferentes em um mesmo lugar? Você não tem critério para dizer o que é certo e o que é errado. Você não pode dizer que nenhuma delas, uma é melhor do que a outra. Você não pode dizer que uma é certa e a outra é errada. Você não pode dizer que o Evangelho é a verdade. Porque cada um tem a sua verdade. Com isso, nós temos outra questão que é o multiculturalismo. As culturas começam, então, quando você tem uma abertura muito grande, as pessoas são, tudo é tolerado, então várias culturas começam a entrar. Várias culturas começam a entrar, diferentes no mesmo contexto. A pergunta é, e quando uma cultura mais violenta entra dentro do mesmo contexto? Como, por exemplo, a cultura árabe, que carrega consigo o islamismo. A cultura islâmica é uma cultura violenta. Por exemplo, no islamismo você pode ter escravos até os dias de hoje. Uma das maneiras de você perpetuar a santidade do islamismo é a morte, é matar a gente. Por isso que, por exemplo, os atos terroristas, eles são justificados na cultura árabe, na cultura islâmica de países que defendem o islamismo. Por isso que vocês nunca vão ver, jamais vocês vão ver uma alta autoridade islâmica dizer assim, condenar o que aconteceu no 11 de setembro. Existem manifestações, nem todas as pessoas são radicais como esses. O Estado Islâmico, por exemplo, lá que tem na Síria,
ele simplesmente está aplicando o Corão na vida deles. Eles simplesmente fazem isso. E ninguém pode dizer o contrário, porque realmente é aquilo que está lá. Então não tem como. O que você faz é só viver uma religião mais atenuada. Essa é a diferença. Um é potencial, um pode fazer e o outro faz efetivamente. Então esse é o problema do multiculturalismo. Com isso é o que eu queria dizer aqui, que é a abertura da imigração. A imigração se torna muito forte. E isso traz um problema maior, isso traz um problema ao contrário. Porque quando você começa a ter muito imigrante dentro do seu país, partidos políticos de extrema direita, sobretudo, que tem um nacionalismo muito forte, eles começam a se tornar mais fortes. Porque eles querem combater, e o discurso político contra a imigração faz esses partidos ganharem mais adeptos. E nós sabemos que partidos de extrema direita podem fazer como o nazismo fez. O nazismo era um partido de extrema direita. Era um partido extremamente nacionalista. Vamos acabar com os judeus. Eles são a praga desse mundo. A raça ariana é a raça que deve prevalecer. Vocês estão entendendo quão delicado é esse contexto? E isso acontece hoje. Na Europa inteira, hoje nós temos... Existe nazismo até hoje. A pessoa que diz assim, acabou o nazismo. Acabou nada, existe até hoje. Acabou o comunismo. Acabou até hoje. Existe até hoje. E com isso, eu quero entrar rapidamente nessa questão dos muçulmanos. Aqui tem um imã. O imã é o pastor no islamismo. O pastor no islamismo se chama imã. Ele é o Hamza Shawi. Ele fala que o islamismo ele é incompatível com a democracia. O islamismo ele não é compatível com o Estado democrático de direito. Porque o Estado democrático de direito, como nós conhecemos, como nós vivemos aqui no Brasil, ele é uma criação, ele tem a sua origem dentro do cristianismo. O cristianismo formou a liberdade, essa questão da população ter voz, porque o cristianismo dá valor para as pessoas. O cristianismo mostra quão valiosas as pessoas são, ao ponto de que todas elas podem manifestar-se as suas opiniões. O cristianismo é um valor do cristianismo ter essa maneira de se agrupar em respeito um com os outros. O Islã ele olha isso e fala assim, isso é bobagem. Isso é bobagem. Não é assim. Eu não posso viver no lugar onde existe algo que seja acima das leis do Corão. O que acontece quando uma lei do Estado é contra as leis cristãs? Por exemplo, se o Estado decretar agora uma lei que contradiz as Escrituras, o que o cristão faz? Desobedece. Como Pedro diz, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. As nossas leis, claro, a maior parte das nossas leis, elas não são contrárias ao Estado, ao cristianismo, porque justamente o nosso Estado vem do cristianismo. Então, por isso que nós não temos. No Império Romano nós tínhamos, por exemplo, pessoas que eram proibidas de falar do Evangelho. Se você fazer isso, você vai morrer. O islamismo ele pensa a mesma coisa. Não importa obedecer o Estado. Só que o islamismo ele é mais radical. Por quê? Eu não posso nem suportar a existência de algo que esteja acima do Corão. Por exemplo, quando é chancelada uma lei aqui, ela pode ser até injusta, mas ela não contradiz as verdades das Escrituras. Por exemplo, um imposto de renda terrível, alto como nós pagamos aqui, 22% e 25%, 22%, 27% nós pagamos de imposto de renda. Não é contrário às Escrituras. Mas a gente o que faz? Obedece. Porque nós estamos morando no Brasil. O muçulmano, ele não atura, ele não suporta a ideia de que tenha algo mais acima, com mais autoridade do que o Corão. Então, para ele é muito difícil morar num lugar, saber de um lugar, existir, estar em um lugar onde ele tem essa pressão.
Então ele é incompatível. Então eles têm os movimentos missionários islâmicos que são os jihadistas. Os jihadistas são os responsáveis por irem no lugar, se estabelecerem e começar a formar uma comunidade islâmica. Irmãos, entenda uma coisa, bem simples, que a gente costuma fazer um equívoco. Islã não é religião. Islã é uma posição política. Islamismo, ele tem um discurso religioso. Alá, Maomé, tudo muito bonito. Mas a verdade é que é uma posição ideológica partidária. Ela é uma maneira de fazer política. Por isso que existe Estado Islâmico. Você não vê Estado cristão, mas você vê Estado Islâmico. Porque o Corão, o que significa Islã? Islã vem da raiz árabe, que significa obediência. Obedecer aos pilares, aos cinco pilares que o Corão preceitua. É uma maneira de você viver. O islamismo, ele tem uma proposta de Estado. Por isso que onde ele se estabelecer como religião oficial, ele vai se estabelecer como Estado. Por isso que você tem a República Islâmica do Iraque. É sempre assim. O Islã, ele tem essa tendência a ser desenvolver a ideia de Estado. É por isso que na Espanha hoje, como eu coloco nesse desenho aqui, esse desenho foi quando os muçulmanos entraram no século VIII, através do Império Otomano. Eles conquistaram todo o norte da África e eles entraram via o Estreito de Gibraltar para Portugal e Espanha, e estavam entrando na França. Como nós bem sabemos, depois desse tempo, houve as cruzadas, onde os reis espanhóis, os reis franceses enviaram o exército para lutar contra essa invasão que estava tendo. Os muçulmanos entraram nessa região da Espanha e ficaram ali sentados durante 7 séculos, 700 anos. Como o islamismo é uma proposta política de Estado, muitos deles ainda reclamam hoje o território espanhol para eles. Esse território, eles falam assim, esse território é nosso, não é da Espanha, é nosso. Esses tempos atrás teve uma briga muito grave, teve um problema muito grave com uma igreja, como que é? Saragoça? Não é Saragoça, é Córdoba. A igreja de Córdoba. A igreja de Córdoba tem mais de 1.500 anos. Ela foi uma mesquita enorme, de uma mesquita na cidade de Córdoba. Feita de calcário, uma igreja branca, coisa mais linda do mundo, com todo o estilo árabe, coisa assim lindíssima. Quando o islamismo caiu, quando o Império Otomano caiu do território espanhol, a Igreja Católica tomou essa mesquita como templo e virou Igreja Católica Romana. Hoje, algumas lideranças muçulmanas entraram na justiça espanhola reclamando a propriedade dessa igreja para que ela se torne novamente uma mesquita. Hoje, 2014 foi isso. Eu acompanhei o processo que eles estavam tendo. 2014. Eles reclamam até hoje o direito de morar na Espanha, morar em Portugal. Eles reclamam fortemente. A ideia muçulmana é que eles entrem em todos os países, iniciem um processo de crescimento, estabeleçam o que eles chamam de Sharia, que é o regime da lei islâmica, e assim eles começam a tornar aquele país islâmico. Até, por exemplo, quando teve aquele episódio trágico do Charlie Hebdo, aquela revista que aqueles cartunistas foram massacrados, foram mortos por radicais islâmicos, a questão do Charlie Hebdo foi a gota d'água, porque uma semana antes havia saído um livro de um escritor francês chamado Michel Houellebecq, onde ele conta a história da França se tornando islâmica. A pergunta de Houellebecq no livro dele, que é um romance, é assim: e se um dia na França existir um partido islâmico e ele tome o poder
e a autoridade máxima desse partido se torna o presidente da República. O que acontecerá com a França? Ele escreve todo um romance a respeito, assim, imaginando como seria a França sob o regime muçulmano. E isso indignou muito a comunidade muçulmana na França. O Charlie Hebdo aproveitou essa saída muito grande do livro, que vendeu muito, e vende até hoje, é um dos livros mais vendidos, eu acho que na França, hoje, e fez uma charge com o Houellebecq e Alá. Aí foi a gota d'água, por isso que houve o massacre. Por isso que houve o massacre do Charlie Hebdo. Então, essa é uma preocupação que existe hoje na Europa. O islamismo ele tem estado muito presente e ele é incompatível com o Estado democrático de direito. O que é a nossa meta? Onde nós entramos aí? Nós temos uma presença forte. Os brasileiros hoje, sobretudo a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem aumentado cada vez mais a presença de missionários na Europa. A Europa é um contexto muito complexo, como vocês puderam ver um pouco. Isso aí é o cotidiano, é a vida da gente. Eu discuto iluminismo, discuto política, discuto história, discuto artes, discuto tudo isso aí com um europeu todos os dias. Com o meu vizinho, que ele não era tão velho assim, ele tinha só 68 anos, ele só tinha 68 anos, ele era eletricista, um homem simples de tudo. Ele parava, às vezes eu conversava com ele uns 40, 50 minutos, quando eu ia buscar a minha correspondência na caixa de correio. Às vezes nós nos encontrávamos assim, ficava 50 minutos conversando sobre a invasão da Rússia na região da Crimeia. Qual que é o impacto disso na economia francesa, por exemplo? Esse é um europeu normal. Pessoa simples. Eletricista. Uma pessoa assim que nunca quis estudar, que nunca não estou dizendo que eletricista não estuda, estou querendo dizer que é uma pessoa simples. O pastor é eletricista, eu sei. Ele foi esperto, ele se tornou pastor. Mas é uma pessoa assim que não é um grande intelectual. Não é um grande intelectual, não é uma pessoa que está na universidade, não é um formador de opinião. Entende? É muito legal você assistir um programa europeu de televisão. Sabe qual que é esse programa? Lá não tem novela. Lá eles adoram mesa redonda. Eles fazem o seguinte: eles um estúdio. Eles colocam uma mesa, 2 caras de uma posição de um lado, 2 caras de uma posição do outro e um mediador. E aí eles soltam um tema polêmico e ficam se degladiando assim os argumentos, sem parar. Isso é a coisa mais maravilhosa. Isso dá Ibope. Isso aí é a novela das 9 da Globo lá na França. Eles querem discutir. Por exemplo, discussão política o tempo todo. É o que dá Ibope. Dá mais Ibope do que filme, do que qualquer coisa. Então, qual que é o nosso desafio? É aumentar essa presença. Aumentar essa presença de missionários e trazer de novo essa cultura que foi perdida, essa cultura cristã que foi perdida, para o Evangelho novamente. E esse é o diferencial, sobretudo, que Samaria e eu nós temos, porque nós temos muito fácil acesso com o nível acadêmico, com o mundo acadêmico. Samaria e eu nós temos muito lida, nós trabalhamos muito com universidades. Então nós sempre estamos presentes em muitas discussões universitárias. Quando nós estávamos na Europa, então a gente participava muito disso e a gente conseguiu alcançar pessoas que é impossível de ser alcançado, como por exemplo, professores universitários. Pega um professor de filosofia para você conversar, francês. Você fala de evangelho para o cara já fala assim para mim, viu, você sabe bem o que você está falando para mim? Você sabe o que já fez na nossa cultura essa porcaria desse evangelho? Você sabia que muita gente já matou por causa dessa porcaria dessa religião? Ele fala assim para mim, muitos já falaram assim para mim. Você está defendendo algo que é indefensável. Você não tem moral para falar isso para a gente. O europeu ele é muito sincero, ele é muito direto. Então, quando ele não gosta de uma coisa, ele fala, pronto, acabou. Entende? Ele não leva para o lado pessoal, porque é o estilo deles. Então, eles têm essa maneira de agir. Então, nesse sentido, Samaria e eu, nós conseguimos fazer esse trânsito.
E quando nós estabelecemos essa relação com o nível acadêmico, é da onde que vem na definição de toda a cultura de um lugar. Universidade é o lugar onde é um dos lugares mais importantes dentro da Europa. E é um lugar extremamente difícil de chegar. E a gente consegue fazer esse tipo de caminho. A gente consegue percorrer esse mundo. Devido à nossa formação, a gente consegue ter essas oportunidades, que não é todos que possuem. Até foi por isso que o reverendo Carlos Del Pino, que é hoje o coordenador da Base Europa, que coordena todos os missionários nossos na Europa, fez esse convite para Samaria e eu, justamente para nós nos ocuparmos mais da formação teológica dos missionários, porque hoje, infelizmente, é a primeira coisa no campo missionário que começa a se tornar deficitário, é a formação teológica. O entendimento teológico, os estudos começam a acabar, porque o trabalho é muito forte, é muita coisa para fazer. Então, os estudos começam a ser deixados de lado. Então, nesse sentido, a gente trabalharia juntamente com os missionários. Além de fazer uma abordagem com o povo, pastoreando a igreja, e também um acesso mais forte no nível universitário, que é um lugar completamente inóspito ao Evangelho hoje. É nesse sentido que nós temos trabalhado. Essa nossa estratégia missionária hoje é nesse sentido, porque nós sabemos que a Europa ela está degringolando a sua cultura e ela precisa ser restabelecida. E esse restabelecimento só pode ser pelo Evangelho. Não tem fórmula mágica. Não tem filosofia humana. Tem somente Evangelho. E esse é o nosso trabalho hoje. Então, irmãos, esse foi um pouquinho que a gente trouxe. Claro que... Gente, eu acho que a gente podia ficar aqui muito tempo ainda conversando, mas a gente tem que ir embora. Eu quero agradecer o André, porque realmente ele fala de coisas que a gente tem falado, eu tenho citado aqui na igreja, sobre a importância da gente se preparar para essa avalanche sociológica que está vindo. Eu tenho falado algumas coisas aqui com algumas pessoas, que eu acho que o maior problema da igreja hoje não é espiritual. Não é uma questão de natureza espiritual, é sociológica. É lógico que uma sociologia doente vai causar problemas espirituais na igreja. Mas não começa dentro da espiritualidade necessariamente. Então a gente tem que estar preparado para a gente mudar a cabeça, a gente abrir a visão para algumas coisas aqui, para a gente não sofrer um processo de institucionalização, que é o processo que vem de dentro, e nem o processo de secularização que vem de fora. Então é uma luta grande, meu irmão? Então que Deus possa te abençoar nesse trabalho aí, tá bom? Vamos ficar de pé, gente, vamos orar.